Saúdo a todos com a paz do Senhor, meu nome é Agnaldo. Vou fazer um vídeo aqui para a glória e honra do Senhor e tirar as dúvidas de algumas pessoas. Esses estudos aqui eu estudei muito, tenho estudo e tudo que eu faço é com responsabilidade na Palavra de Deus. Não faço vídeo descontextualizado, porque eu temo a Deus, né? E quando eu faço esses vídeos aqui, é para a glória de Jesus. 8 perguntas e respostas na Bíblia. Então, me ajude, dê o seu like, eu preciso muito do seu like, se inscreva no canal e faça também, por favor, se for possível, aciona o sininho para você, quando eu postar vídeo, você está sabendo. E também faça seu comentário e faça perguntas, pode fazer perguntas que eu vou responder para você. Então vamos à primeira. O homem é eterno? Veja bem, em Gênesis 3, versículo 22, Deus expulsou o homem para que não comesse do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente. Então já aí é uma resposta, né? É Gênesis 3, 23. Vivesse eternamente no pecado. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, o primeiro Adão foi alma vivente, é alma vivente. Porque se o homem não pecasse, não tivesse pecado, ele continuaria vivendo como era desde o princípio, como Deus criou, com inocência e tal. Mas o homem pecou e aí nós vimos que houve uma mudança. Agora, o segundo Adão, ele é considerado como alma vivificante. Está em 1 Coríntios 15, 45. Significa que na ressurreição, no arrebatamento da igreja, na primeira ressurreição, o homem ele vai ser transformado. O homem que eu digo é o homem em Cristo, né? Aquele que é salvo, vai ser transformado em um corpo de glória. E não morre mais. O homem não comeu do fruto da árvore da vida, nem antes nem depois do pecado, senão estaria para sempre condenado à perdição eterna. Se o homem tivesse comido da fruto da árvore da vida, ele seria eterno e não antes. Se ele tivesse comido do fruto da árvore da vida e antes de pecar, ele era eterno e não pecava mais. Agora, o homem depois comeu o fruto da árvore da vida, se depois que ele caiu no pecado, se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele ia viver eternamente no pecado. E isso se Deus permitisse, né? Porque eu acredito que tivesse acontecido isso, Deus não ia permitir o homem viver, estaria a humanidade condenada. Mas Deus faz as coisas, tem os seus propósitos, Deus sabe todas as coisas, e Ele nos deu esse livramento. A segunda pergunta é o seguinte: o castigo dos ímpios vai ser eterno? Sim. Agora, vamos entender aqui a palavra eterno, porque a Bíblia foi escrita no hebraico, grego e aramaico, e ela foi traduzida para o latim. E do latim ela passou para o inglês e o português e as outras línguas, com alguns prejuízos, como é o caso do nome dos animais pré-históricos, que eles não aparecem na Bíblia, dinossauro e etc. E também a palavra eterno. Eterno, ela apresenta na Bíblia como tanto para o homem como para Deus, no sentido eterno, sempre eterno, para sempre. E nós sabemos que só Deus, ele é sempre eterno, porque Deus nunca teve princípio de dias, nem terá fim. Deus, ele sempre existiu e sempre existirá para sempre,
e nunca nunca vai mudar. Porque Deus, ele é maravilhoso e glorioso. E o homem, no sentido eterno. Quer ver uma coisa aqui? Quando nós lemos aqui em Mateus 25, 46, Jesus diz assim: e estes sofrerão castigo eterno, porém o homem, porém o justo para a vida eterna. A palavra aqui no português, castigo eterno os justos para a vida eterna, em português não faz diferença nenhuma aqui na Bíblia. Mas sabemos que na língua original, esse aqui era no sentido temporário, no sentido indefinido. Isso não significa que o homem vai sofrer trilhões e trilhões de anos na eternidade, no lago de fogo, sem nunca sair de lá. No dicionário Strong 2851, o exemplo, o inferno, ele é temporário. O lago de fogo é temporário. Não significa que não existe. O inferno existe, está em pleno vapor. E o lago de fogo já existe, mas ele não tem ninguém habitando lá. Mas não é figurado, é real. Porém, ele é no sentido indefinido. Ele não vai ficar trilhões e trilhões de anos queimado. Porque Deus faz as coisas tudo com justiça. Então, no Salmo 89, diz que o trono de Deus é de justiça e de misericórdia e verdade. O trono de Deus é de justiça e juízo. E diz que a misericórdia e a verdade vai à frente do seu rosto. Não vai na frente do rosto de Deus, não vai a ira. Vai a misericórdia e a verdade. Deus, ele é misericordioso, embora que nós não merecemos, mas o Senhor, ele sempre dá um escape. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Em Deuteronômio capítulo 25, versículo 1, Deus permitiu que o juiz só podia dar uma penalidade de 40 chibatadas. Ele não poderia sofrer mais de que 40 chibatadas. Veja bem. Então, Deus, ele tem limite. Se uma pessoa pecou de uma maneira muito grave, gravíssima, como seja, mas Deus, ele tem uma punição certa e correta para cada um daqueles. Agora, quem aceita Cristo Jesus como seu Salvador não tem mais nenhuma condenação. Vamos passar aqui para o terceiro item. No juízo final haverá salvação? Eu digo sem nenhum medo de errar, sim. Porém, não faz parte da igreja. Essas pessoas que vão ser absolvidas e vão ser salvos no juízo final, eles não vão fazer parte da igreja. Eles não vão fazer parte da igreja. A igreja é só para esses que estamos aqui, aqueles que aceitam Jesus dentro do período da graça. Então, esses vão, faz parte da igreja. Aqueles que aceitam Cristo na época da grande tribulação, eles também vão ser salvos, e milhões e milhões e milhares de milhares que vão ser salvos. Mas eles não fazem parte da igreja também. Porém, eles ressuscitarão, né? Eles ressuscitarão, bem como essas pessoas aqui que vão ser perdoadas no juízo, eles também ressuscitarão. Agora eu vou falar uma coisa aqui para você aqui, ó. Tem muitas pessoas que viveu muitos anos aqui atrás, que pertenciam a uma religião, que vivia uma vida simples. Ele não tinha conhecimento, não tinha conhecimento da Bíblia, não sabia de nada.
Então, essas pessoas, lá em Romanos capítulo 15, uns versículos antes, acho que 13, você vai ver que Deus vai julgar segundo a consciência deles. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que essas pessoas, não são todas, são poucas pessoas, mas são muitos que no juízo vão ser condenados, mas a maioria no juízo vai ser condenado, mas, porém, vai ter salvação sim, eu creio piamente. Então, João 11, versículo 25, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E Apocalipse capítulo 20, versículo 15, ele diz assim, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se é condicional. Então eu creio piamente que haverá essas condições. Quarto item, o dízimo, falando sobre o dízimo. Bom, o dízimo não é para os nossos tempos, embora que eles cobrem aí, católicos cobrem, eles que trouxeram o dízimo para as outras nações, porque o dízimo é de Israel. De acordo com Malaquias 3, versículo 9, o dízimo é de Israel. Então, dízimo, circuncisão e sábado pertencem aos judeus. E as pessoas querem saber de cobrar o dízimo. E de uma maneira errada, né? Porque as pessoas fazem o quê? Quer cobrar dízimo mensal e o dízimo é anual. O dízimo era agrário e pecuário, sementes e animais. E o dízimo, só quem tinha autoridade de receber o dízimo, eram os judeus. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 a 29, lê lá, fala tudo sobre o dízimo. Só os judeus podiam receber o dízimo. Eles tinham mandamento para receber o dízimo. Números capítulo 18, versículo 21. E Hebreus 7, versículo 5. Só eles. Então, se o pastor vem te cobrar dízimo, pergunta a eles se eles são levitas. Dá esse despertamento. E Malaquias 3:10. Agora, eu digo uma coisa para você. Pastor deve ter cuidado quando chama que um crente da graça, porque não está pagando o dízimo, ele chamar de ladrão e amaldiçoa o crente. Porque é perigoso. Não dos crentes, mas tem que ter temor de Deus, porque Deus pode cobrar isso aí. E Deus pode entrar no juízo, Deus pode todas as coisas, e Deus faz as coisas, corretas, né? Com fidelidade. Se você acha que pode cobrar dízimo, então é você que sabe, mas o dízimo era da lei, e elas foram abolidas. Ele diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 5, que ele aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que criasse dos dois em si mesmo um novo homem. Então, e outra passagem diz assim, quando se muda o sacerdócio, muda-se a lei. E houve a mudança do sacerdócio levítico para o sacerdócio do tribo de Judá. Então Jesus pertence ao sacerdócio do tribo de Judá e ele é sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O dízimo era para alimentar o povo, não era para pagar salário de pastor, não era para pagar salário de pastor, não era para pagar conta de pastor, comprar templo, fazer templos ou guardar dinheiro no banco. Porque a igreja não é empresa. A igreja de Cristo, ela é um organismo vivo. E a igreja não é do pastor, a igreja é do Senhor Jesus. Então deve prestar atenção a isso. Quinto, o batismo com o Espírito Santo é para todos que creem, sem dúvida alguma. Então, essa maneira de dizer buscar batismo com o Espírito Santo. No dia de Pentecoste,
ali no capítulo 2, você pode ver que eles estavam reunidos lá, eles não estavam sentados, não estavam buscando, porque em nenhum lugar da Bíblia manda buscar batismo com o Espírito Santo. Lá no livro de Joel, era falado lá para todos. Joel 2, 28. Falta compreensão. Então, os arminianos gostam muito de falar, buscar batismo com o Espírito Santo. Inclusive, tem pessoas que não podem ser obreiro porque não falam língua. Porque batizado com o Espírito Santo, eles já são. Porque todo crente é batizado no Espírito Santo. Marcos 16, 16, me parece que ele diz: se crer e for batizado, será salvo. Aquele batismo ali é o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo ele é coletivo, não individual. Por isso não está nos dons do carismático, nos dons carismáticos de 1 Coríntios. Se ele fosse um dom para ser buscado, ele estaria em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10, que é os dons carismáticos, aqueles dom de língua, dom de profecias, tem vários dons ali, acho que é 9 dons que tem. Então, a Bíblia não ordena isso. Nós fomos todos batizados no dia de Pentecoste. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 13. E o apóstolo Pedro disse que é para todos quanto o Senhor vosso Deus chamar. É para todos. Ele disse que é para todos. Vê lá o versículo, Atos 2, versículo 39. Ele diz que é para todos quanto o Senhor vosso Deus chamar. Então, o batismo no Espírito Santo não é privilégio de alguns, mas é de todos, da Igreja de Cristo. E o batismo no Espírito Santo não é só para falar em línguas. O batismo no Espírito Santo é que nos faz ligar no corpo de Cristo. Outro versículo aqui é 06, a pergunta do número 6. O salvo perde a salvação? Vou falar uma coisa aqui: se o crente chegar a perder a salvação, trava a Bíblia. A Bíblia em nenhum lugar diz que crente perde salvação, em nenhum lugar. Porque Deus nos chamou com o propósito de nós irmos até o fim. Agora, o que existe, as pessoas pegam versículo descontextualizado e coloca ele paralelo a isso aí, porque nas escolas dominicais, só que fala, os pentecostais, que mais fala é perca de salvação. Em vez deles consolar os irmãos com a salvação, porque Deus fala sobre a salvação, sobre o gozo da salvação, mas eles preferem muito mais em falar em perca de salvação. Veja só, na teologia arminista eles perdem, mas o Senhor nos escolheu, 1 Pedro 1, versículo 2, predestinou, Efésios 1, versículo 5, o Pai nos enviou a Jesus, João 6, versículo 37, esse versículo aqui ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e que vinha a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Fomos chamados, 1 Coríntios 1, versículo 9, ele diz: fiel é Deus, que foste chamado à comunhão do seu Filho Jesus. Ele está lá em 1 Coríntios 1, versículo 9. Fomos salvos antes da fundação do mundo. Efésios 1, versículo 4. Nos salvou e nos chamou antes dos tempos eternos. Olha o verbo aqui, está no pretérito perfeito. Isso é algo que já foi realizado no passado. E nos chamou antes dos tempos eternos, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, na esperança da vida eterna, o Deus que não pode mentir, Tito 1, versículo 2, olha aí, Deus prometeu a salvação, lá em João 10, versículo 28, Jesus disse assim: eu lhe dou a vida eterna e nunca há de perecer, e ninguém a arrebatará das minhas mãos. Quero falar aqui sobre o filho pródigo. Ele saiu, gastou tudo lá, mas o pai nunca desistiu dele. Todo dia olhava na janela, que até o dia que ele viesse. Então Deus não desiste nem de um crente, não. E veja bem, Tito diz que do Deus, que é impossível que Deus minta. Porque Deus nos deu a esperança da vida eterna e ele diz que é impossível que Deus minta. Os dons e a vocação são irrevogáveis. Romanos
11, versículo 29. Agora, para concluir, vamos ler esse versículo aqui que está em Hebreus 6, 17 a 20. Ele diz assim, ó. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa e a imutabilidade do seu propósito, se interpôs como juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para refúgio a fim de lançar a mão da esperança proposta, no qual temos como âncora da alma, seguro firmes que penetra além do véu, onde Jesus, como percussor, entrou por nós e, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele diz aqui que Deus querendo mostrar a firmemente aos herdeiros da sua promessa, a imutabilidade do seu propósito. Ele disse que ele se interpôs como juramento. Deus jurou por ele mesmo, porque ele não podia jurar por outro, que não tinha outro mais alto do que ele. Não tem ninguém mais alto do que Deus, mas ele jurou por ele mesmo. Porque a fidelidade de Deus, nós sabemos que Deus ele é fiel. Deus é fiel, custe o que custar para alguém, mas Deus é fiel. E ele disse que ele jurou por ele mesmo, se interpondo como juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, dos quais é impossível que Deus minta, Deus jurou a imutabilidade do seu propósito e jurou como ele mesmo. Então, Deus cumpre tudo o que ele fala nas suas promessas, nos quais é impossível que Deus minta. E outra coisa que ele disse aqui, ó, a fim de lançar mão da esperança proposta, no qual temos nós como âncora da alma, seguro firmes que penetra além do véu, onde Jesus como percussor entrou por nós e tendo nos tornado sumos sacerdotes para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Todas as pessoas que dizem que o crente perde salvação, ele está mentindo e vai responder diante de Deus. Vamos agora aqui a sétima pergunta. Quem sobe no arrebatamento da igreja? Olha aqui, quem é selado pelo Espírito Santo e o seu nome está escrito no livro do Cordeiro. Efésios 1, 13 e 14. Ele diz, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados. Olha o verbo no passado também, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele diz, o qual o penhor da vossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E aqui ele disse, Efésios 4:30, ele disse que nós fomos selados também para o dia da redenção. O que é isso? O dia da redenção ou é o dia que o Senhor nos chama através da morte, que a pessoa desce a sepultura, ou no arrebatamento da igreja. Então, essas são as garantias. Ou o oitavo, perguntas, ele diz assim, quantos anos vai ser a grande tribulação? Eles falam que é 7 anos, mas em Daniel capítulo 11, 12, versículo 11, é de 1290 dias, quando o anticristo ele entra, no templo. E 1290 dias é igual a 3 anos e meio. Nas alianças, com mais as alianças em Daniel 9, 27, do cavalo branco, capítulo 6 de Apocalipse de 1 a 2, até a segunda vinda de Cristo, esse é o período que cobre o período de 4 anos. Jesus abreviou os dias, Mateus 24, 22. Ele disse que se não tivesse sido aqueles dias abreviados, nenhuma carne se salvaria. Veja que Israel fica no deserto 1260 dias. Para ser 7 anos,
esse período de 1290 dias teria que ser dobrado. E pode ver lá no Daniel que não existe isso. O Senhor fala que feliz é aquele que chega a 1335 dias. Porque Cristo vem, ele vem antes, abreviou os dias para que Israel não fosse triturado, riscado da face da terra. E veja bem, a grande tribulação, nenhuma pessoa, nenhum crente não deseja estar, e nem vai ficar. Mas quem ficar na grande tribulação, apesar de que vai ser um sofrimento intenso, muitas pessoas por 3 anos e meio, pelo menos 3 anos e meio vai ser um grande sofrimento, mas é um despertamento que Deus está dando às nações para as pessoas e a última oportunidade das pessoas serem salvas. Então não pense que todas as coisas que Deus faz com muito amor e com propósito. E na grande tribulação vai ser salvo muitas pessoas. As nações vão ser salvas na grande tribulação, milhões e milhões e milhares de milhares. E Israel vai ser salvo na segunda vinda de Cristo. Mas se você que ainda não entregou a sua vida nas mãos de Jesus, entregue hoje a sua vida, confesse a Jesus, Ele te ama e Jesus que te abençoe. Obrigado.